Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Nessa noite eu me encontro muito feliz, muito alegre na casa de Deus, para poder mais uma vez adorar Ele e engrandecer o Teu grandioso nome. Irmãos, eu louvo ao Senhor pela juventude dessa igreja. Eu louvo ao Senhor por todos aqueles que hoje aqui tiveram a oportunidade de pegar esse microfone. Quando eu vim hoje para a casa do Senhor trazer essa palavra, ao longo de 3 meses eu pedia uma confirmação da palavra de Deus. Mas mesmo Deus, Ele confirmando, a gente ainda vem com aquela dúvida, né? E hoje, quando o Ministério de Louvor louvava a Deus, ele já dizia que nós já encontramos o nosso tesouro. E que não há nada melhor que estar com o nosso Deus. O Caleb disse que Deus já deixou um instrumento que é a oração para a gente ter uma intimidade com o Pai. A Jana já perguntou a todos nós quem nós estamos levando os nossos problemas. É para o nosso companheiro ou para o nosso amigo? E a palavra de Deus, ela foi se confirmando. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus verdadeiramente se encontra no ministério, na vida de cada um de vocês nessa noite. Aleluia. Irmãos, então quando eu estava ali sentado, Deus falou assim: é essa palavra. Leva essa palavra nessa noite. E hoje eu me encontro, irmão, alegre. Alegre, eu não vou demorar muito. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo do número 2 ao 6. Quero também agradecer, né, pelo convite, o irmão Léo, a irmã Keila, o departamento de juventude, ao pastor que nos traz a confiança de estar aqui nessa posição de trazer a palavra, né? E pode acreditar, irmão, que essa palavra ela ardeu no meu coração, né? Os pais que hoje estão com o seu filho, né, aqui na nave da igreja, se sinta à vontade. Se sinta à vontade, porque a casa é do Senhor, né? Eu acredito muito que a criança que grita, a criança que chora, é o jovem de amanhã, é o adolescente de amanhã, é o adulto que vai dar glórias a Deus aqui na nave da igreja. Então se sinta confortável, né? Que às vezes um choro de uma criança é só sono, às vezes é mudança na rotina, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias. Quem tem a sua Bíblia, quem não tem, pode acompanhar no telão. A palavra do Senhor diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir? Ou havemos de esperar por outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia, pode se assentar. Irmão, a palavra de Deus nessa noite, nesse contexto, ele possui 4 personagens. Personagens que talvez você já está cansado de escutar. Nós temos ali nesse pequeno contexto, nessa pequena passagem, nós temos ali João Batista, nós temos ali Jesus Cristo, e nós temos ali 2 mensageiros, 2 discípulos de João Batista. E na palavra de hoje eu quero chamar a atenção da igreja, todos que aqui
estão presentes na presença do Senhor para aqueles 2 discípulos, para aqueles 2 mensageiros. Aleluia. E quando eu meditava nessa palavra, irmão, Deus ardia em meu coração com uma pergunta. Ele me perguntava assim: filho meu, em quem você tem depositado a sua confiança? Meu filho, em quem você nos dias de hoje tem colocado a sua fé? Irmão, aquela palavra ela começava a arder em meu coração nesses últimos meses, e ela foi se confirmando em todo o culto que eu via, em cada EBD, aleluia, em cada culto de domingo, a cada culto de quinta-feira. E hoje essa palavra, Deus falou, ela confirmou mais ainda em meu coração. E eu quero transferir essa pergunta para a amada igreja nessa noite: em quem vocês, em quem igreja do Senhor, em quem jovens, você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua fé? Aleluia. Irmãos, para nós entendermos essa passagem que acabamos de ler, nós precisamos relembrar alguns fatos. Nós precisamos relembrar algumas coisas que foram ditas lá no Velho Testamento. A palavra do Senhor, por todo o livro, por todo o Velho Testamento, Ele vai falar sobre a necessidade de vir um Salvador para morrer por mim e por você. A palavra do Senhor, desde a criação do homem, desde lá do Éden, Deus ele vai profetizar, vai ser a primeira profecia. Ele falará: nascido de mulher, eu enviarei um ser, um homem, que pisará na cabeça da serpente. Eu enviarei o descendente, que pisará no pecado, que vencerá o pecado. E desde então, irmão, se houve a necessidade de levantar profetas, homens do Senhor, em todas as épocas, em todos os reinados, em todas as cidades, falando que haveria de vir um Messias, um Salvador, uma pessoa que ia derramar o teu sangue por nós, um ser que ia vir cuidar de nós, um ser que iria vir, aleluia, trazer uma palavra de renovo, de avivamento, de nos levar à verdadeira prosperidade. Queridos, aleluia. Mas quem viria de ser essa pessoa? Quem seria esse Messias? Que as profecias elas se levantavam para Abraão, ele falaria: ó, eu providenciarei o cordeiro. Aleluia. Para Isaías, Deus já profetizava a vinda de um homem cheio da autoridade. Então o povo de Deus ele começava a imaginar que aquele ser poderia ser um herói militar. Para outros, o povo de Deus já começava a imaginar que seria um homem cheio da autoridade, que prepararia guerreiros, um exército de homens, que levantaria e faria a nação de Israel a mais importante. Para outros, irmão, as profecias que eram se levantadas, eles começavam a imaginar que aquele homem poderia ser um homem de uma situação política elevada, um homem que viesse nascer num berço rico, uma posição social, aonde todos olhariam e contemplariam. Será que é aquele homem rico? Será que é esse homem cheio da autoridade de Deus? Aleluia. Mas aí, irmãos, se passaram muitos e muito tempo. Muitos profetas se levantaram. Muitas profecias foram escutadas. E chegamos até Malaquias. E Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. E aí se houve 400 anos de silêncio. Um período que a gente conhece como um período interbíblico, né? Um período que
Irmão Bismarck, 400 anos que Deus parou de cuidar do teu povo? Não. 400 anos que Deus deixou de escutar a voz do teu servo? Não. Foram 400 anos que não se levantou mais profeta. Foram 400 anos que Deus não usou uma boca para poder falar sobre a vinda do Messias. Aí, irmão, que surge o nosso primeiro personagem desse contexto. Aí que surge João Batista. Quem era João Batista? Isaías já falaria que ele seria a voz que clamaria no deserto. Malaquias já falaria que ele seria aquele que prepararia o caminho. Ele seria o mensageiro que prepararia o caminho para o Messias. Aleluia. E João Batista, querido, ele começou o ministério dele. Ele foi para o deserto, ele começou a pregar. Um homem cheio da autoridade de Deus. Ele pregava, ele confrontava o pecado, ele confrontava o pecador, ele pregava sobre arrependimento. E ele pregava também e anunciava a vinda daquele que realmente morreria por nós, aquele que seria maior com qualquer profeta. E aí, irmãos, começou a ter uma certa confusão, uma curiosidade. Até mesmo muitos interrogaram João Batista: será que não é você? E João Batista falou assim: não, eu batizo com água, mas virá aquele que vai te batizar com fogo. Eu prego arrependimento. Aleluia. Eu sou cheio daqui da autoridade para pregar sobre perdão, mas virá aquele que trará uma palavra na qual os nossos corações se converterá ao Evangelho, que ligará diretamente com o Pai. Aquele que eu não terei nem, aleluia, glórias a Deus, o direito de pegar em suas sandálias. Aleluia. Aí, irmãos, começa a ter, eu volto àquela pergunta que eu iniciei: em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem, igreja do Senhor, em quem nos dias de hoje nós estamos depositando a nossa fé? Querido, aí entra o segundo personagem desse contexto, de nome Jesus Cristo. Mas quem vem a ser esse homem? Quem é Jesus Cristo? Um homem nascido, um homem por mãe que tinha de nome chamado Maria, por pai adotivo José. Uma figura que até mesmo eu me inspiro como pai, o pai adotivo de Jesus, José. Aleluia. Quem era Jesus? Um simples homem. Quem era Jesus? Um carpinteiro. Aleluia. Nascido em Belém, como a profecia de Miqueias disse, falou, profetizou. Aleluia. Quem era Jesus? Quem era? Será que era esse o homem que aquele povo estava esperando? Será que é esse o homem que a gente tem depositado a nossa fé? Um homem que, recém-nascido, ainda criança, sua família teve que fugir do Egito para não morrer nas mãos do rei. Aleluia, glórias a Deus. Quem era esse homem? Irmão, eu fico imaginando qual era a palavra, como era gostoso poder estar sentado à beira de um rio, à beira de uma praia, para escutar a voz de Jesus. Eu fico imaginando como seria, como glorioso essa oportunidade de andar com Cristo, de ver Ele face a face, de aprender, de andar com Ele. A oportunidade que aquelas pessoas tiveram e ainda duvidaram. Aleluia. E aí, irmãos, nós entramos agora propriamente dito nessa mensagem que nós acabamos de ler.
Naquela época, queridos, por costume cultural, muitos sábios, muitos pregadores, muitos professores tinham costume de ter discípulos, ter alunos, pessoas que seguiam a eles para acompanhar de perto ensinamentos. Foi assim com Jesus Cristo, foi assim com João Batista, foi assim com Elias. Tinha ali seguidores. E João Batista, irmão, em todo momento ele falava: ó, é ele quem você tem que seguir. No dia que ele se encontrou lá para o batismo, João Batista, ele olhou para aquele homem e disse: Senhor, eu não sou digno, porque eu reconheço que é tu, o Messias. E Jesus fala: não, há necessidade que se cumpra. Há necessidade que se cumpra. E ele viu, irmão, ali em forma de pomba, o Espírito Santo descer sobre aquele homem, sobre aquele ser que ele já reconheceu logo de cara. Esse é o Salvador, esse é aquele que nós estávamos esperando. Alguns discípulos de João Batista pegaram ali as suas túnicas e já seguiram Jesus, já reconhecendo naquele momento que era aquele que ele deveria seguir. Mas aí, irmãos, outros não, outros ainda tiveram dúvidas. Aleluia. E aí, irmãos, João Batista, ele é preso. João Batista, irmão, ele incomodava com a sua pregação. Ele incomodava com aquela pregação do verdadeiro evangelho. As pessoas não gostavam. Até mesmo porque se passaram 400 anos, ninguém falando, ninguém se profetizando. E como um homem qualquer que morava no deserto, se alimentava de escorpião. Quem é esse que agora se levanta e fala que a gente está em pecado? João Batista é preso. E no momento que João Batista é preso, alguns discípulos ainda continuam acompanhando João Batista. Acompanha João Batista pelo lado de fora, lá naquele cárcere. E João Batista, irmão, ele, depois de bastante tempo preso, ele começa a escutar a fama daquele que ele batizou com água. Ele começa a saber, através de mensagem, corria a fama de Jesus Cristo, que ele batizava, que ele curava. E ele, preocupado com aqueles dois discípulos, eu volto a tua atenção nessa noite para aqueles dois homens, para aqueles dois mensageiros. João Batista, até mesmo talvez com dúvida, querendo confirmar que Jesus Cristo realmente era aquele que deveria seguir, preocupado com aqueles dois discípulos do lado de fora. Ele fala assim: ó, vá até esse Jesus e pergunta a ele se é ele que nós estávamos esperando, ou será que nós devemos esperar outro? Irmão, eu começo a imaginar aqueles dois mensageiros a caminho desse Jesus. E ele chegando lá, ele pergunta, ele chega assim: Jesus Cristo, nós somos enviados de João, e ele mandou perguntar uma coisa: és tu que estava por vir, ou nós temos que esperar outro? Querido, naquela manhã, ou naquela tarde, ou naquela noite, eu não sei, Jesus, ele dá uma resposta maravilhosa. Jesus, ele responde àqueles dois homens, e não somente aqueles dois homens, aquelas pessoas que escutavam. Ele responde de uma maneira gloriosa. Ele falou assim: olha só, volte até João Batista e fale o que você está vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os coxos são curados. A palavra tem sido alcançada aos pobres. Aleluia. Volta até João Batista e sara essa dúvida que está dentro do seu coração.
volta até lá e fala as profecias, os milagres se cumprindo aqui nesse momento. Irmão, volto eu a imaginar aqueles dois homens, porque nunca se via, irmão, cego sendo curado, aleluia, paralítico andar. Só se escutava, aleluia, de profecia de um homem que ia vir batizar com fogo, libertar Israel, de levantar homens, de levantar uma nação, que ia cuidar da igreja do Senhor. Mas nunca se tinha visto cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, irmão. Aleluia. E aqueles dois homens vai e volta e fala com João Batista. E João Batista, quando recebe aquela notícia, aleluia, ele como profeta de Deus, ele, aleluia, se cumpre a palavra que está em Isaías 61:1, aleluia, que a palavra chegaria aos pobres, que algo de extraordinário ia acontecer, aleluia. Mas aqueles dois discípulos, querido, aqueles dois mensageiros, continuavam a acompanhar João Batista do lado de fora da prisão. Aleluia. Jovens, igreja do Senhor, em quem você tem depositado a sua confiança? Aleluia. O meu ministério, será que o nosso ministério a gente tem depositado a nossa fé, a nossa confiança em nossos líderes? Será que o nosso ministério a gente tem confiado, tem colocado aquilo que deveria ser depositado no Senhor, depositado em Jesus? Será que a gente tem depositado em pastores, em pai, em mãe? Aleluia. Será que aquilo que cabe ao Senhor Jesus Cristo, será que aquilo que cabe somente a Deus, você tem depositado a sua confiança no seu amigo, no seu companheiro, no seu patrão? Aleluia. Nós somos instrumentos do Senhor. Nossos pastores, nossos líderes, pregadores, pai, mãe, obreiro, são canais, são instrumento. Mas aquele crescimento, aquilo que você espera no seu ministério, no seu casamento, aquilo que você espera na sua vida conjugal, aquilo que você está esperando, aleluia, na sua vida social, às vezes você só vai encontrar se você depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus. E João Batista, ele estava preocupado com isso. Eu já enviei eles, já se confirmou, ele ouviu, aleluia. Mas aqueles dois homens permaneciam lá. Glórias a Deus. Irmãos, aleluia. Essa palavra que nessa noite ela está sendo ministrada, ela falou muito em meu coração, ela ardeu no meu coração. Porque muitas das vezes a gente quer confiar, às vezes na nossa esposa, às vezes a gente atrela o nosso crescimento espiritual na nossa esposa, no nosso pai, na nossa mãe. Às vezes às vezes nós se preparamos até mesmo com um concurso, a gente atrela que nós vamos passar, às vezes ao nosso professor, aquele cursinho preparatório. Às vezes nós atrelamos, glórias a Deus, a nossa conquista, tanto social quanto econômica, a nossa família, que nossa família, todos eles são concursados, todos eles são bem de vida, que o casamento do meu pai é uma bênção, o meu também vai ser. Você atrela a experiência do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, do teu líder, e achando que aquilo é suficiente. Se você não buscar
o teu relacionamento íntimo. Era isso que João Batista estava querendo declarar para aqueles 2 homens. Vai lá e pergunta, vai lá e tenha prova, tenha intimidade, vai perto do mestre, confirme isso. Aleluia. Não coloque, aleluia, aquilo que você deveria depositar em Deus nas pessoas que estão próximas a você. Busque intimidade com o Pai. Glórias a Deus. Busque todos os dias estar na presença dEle. Aleluia. Quem nós estamos depositando a nossa confiança? Se a gente depositar em homens, irmão, nós vamos se frustrar. Se você depositar a tua confiança, a tua fé nos seres terrenos, nessa terra, vamos se frustrar. E se você não tiver uma intimidade com Deus, você pode cair, você pode retroceder, porque você não buscou quem verdadeiramente você deveria depositar a sua fé. Irmãos, então, essa intimidade, ela é constante, ela é todos os dias. Tem momentos de fraqueza. Queridos, eu vou confessar que às vezes eu subo essas escadas, eu subo essa rampa, às vezes cansado, sabe? Do dia a dia. Às vezes eu chego na casa do Senhor um pouco entristecido, exausto, às vezes com o coração abatido. Mas, irmão, quando eu olho esse nome, que está aqui nessa parede, de nome de Jesus Cristo, eu lembro que eu tenho Ele no coração. Eu coloco tudo aquilo no meu coração que está na minha mente, eu atrelo a Jesus. E aos poucos aquele cansaço ele vai passando. Eu vou encontrando em Cristo um refrigério. Eu vou encontrando em Cristo, em Jesus, aquela paz. E meu coração ele começa a encher de alegria, no momento ainda que começa ainda a orar para o início do culto. Quem nós temos depositado nos dias de hoje, a geração de hoje? Eu falo, não só os jovens, nós todos os seres viventes. Quem nós estamos depositando a nossa fé? Irmãos, eu não sei se tem alguém que não é evangélico aqui, mas até mesmo nós cristãos, nós crentes, quem? Será que nós estamos depositando a nossa fé em um madeiro? Será que nós estamos depositando a nossa confiança, aleluia, a 30 segundos de vídeo que a gente assiste no Instagram? Será que nós estamos reféns? Será que nós estamos ficando carentes, buscando ser alimentada por apenas 30 segundos de rios que nós vemos no Instagram? Aleluia. Será que nós estamos esquecendo de abrir as nossas Bíblias, de realmente buscar uma intimidade com o Pai, e temos simplesmente depositado, às vezes, uma mensagem? Não estou dizendo, irmão, que aquela mensagem ela não pode te impactar, ela pode sim, mas a verdadeira preenchimento do Espírito Santo, a necessidade do teu coração, ela tem que ser atrelada a esse momento de intimidade, esse momento que você se ajoelha no teu quarto, na sua casa, nesse momento que você abre a palavra do Senhor e começa a meditar, nesse momento que você começa a depositar em Deus a tua adoração, o teu louvor, no momento que você se prepara para essa oportunidade. Estava conversando esses dias com alguns jovens da igreja. Cada um cumpre uma função aqui. Função que são vistas, funções que não são vistas, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E todas as funções, querido, ela tem um
nível de preparação. Você tem que se preparar para a tua oportunidade. Tem oportunidade aqui, irmão, que dura 10 segundos. Se prepare para ela. Tem oportunidades aqui, irmão, que dura 2 horas e meia. Se prepare para ela. Tem oportunidades que duram 1 hora. Tem oportunidades que é somente levar um lanche, trazer uma água. Se prepare para ela. Busque esse momento de intimidade com Deus. Se aproxime mais de Deus. Eu te convido a você se aproximar mais de Deus. Porque quando você se aproxima mais dele, quando você se aproxima mais de Jesus, a tua confiança volta a ser depositada nele. E nada, irmão, vai poder te abalar. Então quer dizer, irmão Bismarck, se eu seguir a Jesus, se eu adorar Ele, o luto não chegará na minha casa, a morte não chegará na minha casa, a doença não chegará na minha vida. Não estou dizendo isso. Será que o momento de dificuldade ele não vai chegar se eu adorar? Se eu ter esse momento de intimidade com o Pai? Não, eu não estou dizendo isso. Mas quando você deposita a confiança nele, você vai passar pelo luto, você vai passar pela dificuldade, você vai passar por esse problema social, econômico, sentimental, e ele estará cuidando de você. Ele estará cuidando do teu ministério, ele estará cuidando do teu coração, da tua casa. É diferente, igreja, é totalmente diferente. Queridos, aleluia, glórias a Deus. João Batista foi morto. Trouxeram a cabeça de João Batista em uma bandeja. Entregaram aqueles 2 mensageiros. Sepultaram o corpo de João Batista. E a palavra do Senhor vai dizer que somente depois disso tudo acontecer, de ter visto todo esse processo, somente dele passar por esse processo, somente depois disso tudo, eles foram ao encontro de Jesus. Às vezes a gente se aproxima de Deus no momento de dificuldade. Às vezes a gente deixa para se aproximar de Jesus, que é um elo diretamente com o Pai, depois que a nossa vida está despedaçada, quando há um problema em nossa família, quando o dinheiro mais não supre aquele seu status social. Às vezes nós só chegamos aos pés de Jesus quando chega uma doença, quando ninguém mais chega para nós, para nos abraçar, quando às vezes a gente acha que nossos pastores se esqueceram de mim, o nosso líder não tem mais palavra. Aí essa confiança que você tem depositado neles faz com que você pereça, porque você não tem depositado em Cristo. Aqueles homens, aqueles 2 mensageiros, aqueles 2 discípulos, teve que ver a cabeça de João Batista decapitada numa bandeja, o corpo dele sepultado, para eles verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Querido, receba essa palavra nessa noite. Tenha um encontro íntimo com o Pai. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia. A palavra do Senhor fala que buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas, estas vos serão acrescentadas. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de status social, eu não estou falando de carro. O versículo de cima dessa palavra
vai dizer que essas coisas que Deus vai suprir é o que de comer, é o que de vestir, é o que de beber. Você não passará necessidade. Deus vai suprir. Você não será envergonhado. Deus estará contigo. Essa é a verdadeira prosperidade. Aleluia. Essa é a verdadeira prosperidade para a tua vida, jovem. Essa é a verdadeira prosperidade para você, ancião, jovem, adulto, criança. Essa é a verdadeira prosperidade. Aleluia. É esse cuidado. Busque esse cuidado, esse momento íntimo. Se entregue a Deus todos os dias, em todos os momentos, de manhã, de tarde, de noite. Louve ao Senhor, porque tudo aquilo que foi criado foi para adorar e louvar a Deus. Não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de ter esse momento íntimo, de caminhar com Deus. Você será suprido. Cuidado aquilo que você tem buscado lá fora. Cuidado com aquilo que você tem buscado no seu lado. Marche somente para Jesus. O alvo é Ele. O alvo é Ele. Ele veio, se fez carne. Ele teve palavra de conforto. Ele teve palavra que amaciou nosso coração, mas teve palavra de confrontamento. E como Gabriel disse, a palavra ela tem que te confrontar. Você não pode sair o mesmo. Quando você busca essa intimidade, você é confrontado todos os dias. Não precisa nem mesmo um pastor, um líder, um pai, uma mãe, um avó, um avô. Abre a palavra. Procure esse momento íntimo com o Pai. Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir, irmão. Irmão, eu deixo essa palavra para a meditação da igreja. Que a partir de agora o Espírito Santo, Ele possa falar durante a semana, durante essa noite, durante esse mês, em teu coração. Lembre, essa mudança que você quer, essa mudança que você necessita, você vai alcançar somente em Jesus. Descanse nele. Ele vai fazer você ter paz. Ele vai te confrontar. Ele vai te confrontar. Ele não vai simplesmente te dar carinho, te alisar. Não. Ele vai te confrontar. A necessidade de mudança. Não espere o pior, como aconteceu com aqueles 2 mensageiros. Não espere, irmão, porque é dolorido. É dolorido. Eu nasci no Evangelho, graças a Deus, fui moldado, estou sendo moldado. Todos os dias eu tenho aprendido. Tem muita gente que chega aos pés do Senhor, tem um encontro através de tristezas. E eu não sei como que é, irmão, mas deve ser difícil. Se coloque aos pés do Senhor. Eu deixo essa palavra para a igreja. Eu deixo no teu coração, medite, leia, reflita. O Senhor teu Deus, através de Jesus, vai suprir toda a sua necessidade. É nele que você tem que depositar a sua fé. É nele que você tem que depositar a sua confiança. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Amém.